Aí, pessoal, né? Algumas questões aí das nossas provas discursivas a gente merece dar um parêntese específico ali, porque a princípio os alunos têm tido mais dificuldades. Então é muito importante. Vou lembrar vocês que muitas das questões que eu vou passar para vocês são questões da Fundação Getúlio Vargas adaptadas. Por que eu estou fazendo isso? Porque está dando certo. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Por que está dando certo, professor? Porque eu tenho tido excelentes resultados. Você faz Bahia, a nossa discursiva, a gente detonou, a gente arrebentou e foi baseado nesse propósito aí. Quer dizer, a AGV está copiando assuntos. Então, se a AGV gosta, nós adoramos, entendeu? Não adianta eu ficar aqui elucubrando, né? Às vezes o aluno, pô, eu quero, professor, aquela picuinha da picuinha, da picuinha, da picuinha, da picuinha. Eu vou dizer uma coisa para você: você sabe mais legislação tributária do que o avaliador. O avaliador ele estuda só um pouquinho da legislação ali para fazer uma questão, ou até mesmo, de repente, ele é um cara que já tem uma afinidade maior com a legislação, mas não exatamente daquele estado. Eles não pegam um auditor fiscal para fazer a prova para auditor fiscal de Minas Gerais. Para dar um exemplo. Eles pegam um professor para poder fazer a prova. E o professor não vai adentrar lá no profundo, ele não vai se meter lá, não vai se meter no vespeiro. Quando ele se mete, aconteceu na prova da CESP, lá da Cefaz Alagoas. Foi lá fazer uma questão de substituição tributária com profundidade, errou. O avaliador errou. Aí ele meteu um gabarito oficial todo errado e aí depois ele foi consertado pelos alunos. Quantas vezes um professor não é consertado pelos alunos? Hoje os alunos sabem muitas vezes muito mais que o professor. Aliás, você que está me ouvindo, você sabe mais que eu, né? Todas as disciplinas que você está estudando, eu estou estudando uma só, né? Ou algumas que eu estou te ajudando, você está estudando todas. Né? Você tem muito mais conhecimento. Informações hoje que antigamente você levava séculos para receber, você pega no Google aí, sai pesquisando, hoje em dia tá na hora, né? Então tem algumas questões que foram mais simples, como essa aqui, ó, no nosso simulado número 1. Né? A gente já está no simulado 2, estou indo para o 3. A falta de contabilização das receitas operacionais e não operacionais das pessoas jurídicas, conhecida como missão de receitas, muito usada lá na Receita Federal, pode ser detectada de diversos modos. Alguns deles estão expressamente mencionados nas legislações tributárias, caracterizando até mesmo a hipótese de presunção da omissão. Um dos casos mais conhecidos é o chamado passivo fictício, né? Aquele que ainda existe lá na contabilidade, mas que realmente, de fato, já foi pago. Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto acima do tema, a omissão de receitas e o passivo fictício. Então, ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Então, essa questão é que a gente chama aquela questão aberta, sabe? Das três questões discursivas que a gente normalmente tem visto a GV cobrar, uma delas é a questão discursiva propriamente dita. Você vai discorrer sobre o tema, passivo fictício e omissão de receita. Essa questão é para tirar 10 na prova. Dos 20 pontos, você tem que arranjar os 20 pontos. Você só vai ter que passar pelos objetivos ali prestados. Né? Objetivos que a gente vai ver ali. Você tem que passar por aquele caminho. Eu vou explicar um pouquinho, porque a gente tem visto dar a resposta dos alunos, né? Dos muitos alunos que estão aqui com a gente, e isso é muito bom. Né? Tem bastante aluno aqui com a gente e a gente tem visto a resposta do pessoal. Então eu vou ter que passar por ali. É aquela questão discursiva propriamente dita. Não é questão de caso prático, né? E não é a questão de estudo de caso. Não é questão nem de cálculo, nem de estudo de caso. Uma questão hipoteticamente inventada ali pelo avaliador sobre estudo de caso. Mas olha só que interessante. Elabore seu texto e aborde necessariamente alguns aspectos. Caracterização do passivo fictício e a presunção da omissão de receita. Relação entre a existência de passivo fictício e o saldo da conta caixa, né? O saldo credor, por exemplo. Importância da identificação da natureza das receitas omitidas e dos respectivos efeitos em face dos diferentes tipos de tributos incidentes sobre as mesmas. É interessante que aqui você vai falar sobre o passivo fictício, o que ele é, e o que é a presunção de omissão de receita. Alguns alunos até citaram lá o regulamento do imposto de renda como uma norma que normalmente é utilizada, inclusive, por outros entes políticos, entes tributantes dos estados, tem se utilizado muitas vezes do que é a definição de omissão de receita lá para a esfera federal, porque aquilo que acontece na empresa atinge o federal, mas atinge o estadual também, não é verdade? Relação entre o passivo fictício e o saldo credor da conta caixa e a importância da identificação. Então, na verdade, existiu lá uma proposta, né, pela banca sobre essa situação. Passivo fictício é uma dívida que não existe de fato, mas é apresentada como existente em relatórios financeiros ou contábeis, com o objetivo de ocultar a situação real financeira da empresa. Já a presunção de omissão de receita é uma situação em que a autoridade fiscal
assume que a empresa deixou de declarar receita. No caso aqui, para nós, né, no fato do Estado, deixou de emitir nota fiscal, mesmo sem comprovação de que isso de fato aconteceu. A existência do passivo fictício pode afetar o saldo da conta caixa, pois se a empresa apresenta dívidas fictícias, ela pode estar apresentando uma situação financeira mais saudável do que a real. Isso pode levar a problemas futuros com obter empréstimo, dificuldade de obter empréstimo e investimentos, mas também pode levar a situações de... Então você poderia explorar mais esse assunto, né? Pode levar a situações de, inclusive, você estar omitindo receitas e, ao mesmo tempo, deixando de pagar tributo. A identificação da natureza das receitas omitidas é importante para determinar quais são os tributos incidentes sobre elas. Então, se você estiver numa empresa prestadora de serviço, está deixando de pagar ISS. Se for uma comerciante, está deixando de pagar ICMS. Em todas elas, você pode estar deixando de pagar imposto de renda, pois diferentes tipos de receitas são sujeitos a diferentes alíquotas e regras de tributação. Além disso, a omissão de receitas pode resultar em sanções fiscais, como multas e juros, dependendo da legislação tributária do país. Veja, é uma questão discursiva propriamente dita. Você só vai acompanhar ali aquela informação e levar para a prova. Tudo bem? Então, importante a gente ter essa informação aqui com vocês. Mas a questão que deu mais trabalho também, né, além daquela de substituição tributária, que você tem outro vídeo aí com vocês, deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui. Essa aqui é uma boa questão também, olha só. A lei estadual sem prévia autorização dos estados... Lei estadual sem prévia autorização dos demais estados da federação concede diferimento de ICMS sobre a importação de equipamentos destinados à produção de aparelhos eletrônicos. A lei em questão prevê que o ICMS relativo à operação de importação somente será devido no momento que os equipamentos importados vierem a ser desincorporados do ativo permanente da indústria que os importou. Isso é uma questão da GV, tá bom? Só que aí eu vou trazer para o estado de Minas Gerais. Aí eu vou começar com você, ó. O que é diferimento? Legal. Ah, professor, eu sei o que é diferimento. Agora, você sabe se no estado de Minas Gerais isso é ou não é hipótese de substituição tributária? E aí ferrou, né? Muitos alunos se perderam, porque nessa questão número 1, na verdade, você tem a 1.1 e a 1.2. Né? Você tem duas perguntas aqui. Tem muita gente que fugiu da resposta. Falou que é diferimento, mas não falou se o diferimento é substituição tributária no estado de Minas Gerais ou não. Então, muita gente pulou a resposta. Sabe como é que é, né? Quer dizer, o avaliador, ele a princípio tem milhares de provas. Vocês vão sei lá quantos que vão passar para essa segunda fase? São 3.000? Então, 3.000 questões, né? 3.000 provas para serem corrigidas. Imagina a loucura que vai ser isso aí. Então, ó, aí ele chega lá, é ou não é, professor? É válido o diferimento previsto na lei estadual em questão? Então, ele está fazendo um diferimento numa importação e ele fez por lei estadual sem prévia autorização. E aí o diferimento em si, ele diz que está diferido o valor da importação até que o ativo permanente saia da empresa. Isso caiu na prova da GV, eu não estou inventando. E é interessante que isso tem a ver com o Supremo Tribunal Federal, o posicionamento do Supremo aqui a respeito dessa situação. Diferir é postergar, é momento de pagamento e recolhimento do tributo para a situação, e lançamento do tributo para a situação seguinte. Tem o fato gerador, acontece o fato gerador, mas eu estou delegando para a situação seguinte o pagamento desse tributo. Quando você transfere a responsabilidade, e não somente o pagamento em si, mas a responsabilidade, você diz que aquilo está relacionado à substituição tributária. Então, você vai pegar um substituto lá na frente que vai pagar pelos tributos das operações que vieram antes. Muitas vezes a gente vai ligar sempre o diferimento à substituição tributária. Por quê? Porque a gente vai falar da substituição tributária regressiva. Só que alguns estados entendem que eles vão fazer, em algumas situações, diferimentos, em outras situações, substituição tributária regressiva. Eles constituem diferimento só em postergação. Então, para esses estados, como é o estado de Minas Gerais, eles vão falar o seguinte, ó, diferimento é uma coisa, substituição tributária para trás é outra coisa. Tanto é que eu vou colocar as duas situações em anexos distintos. O anexo 2 e o 9 vai falar de diferimento e o anexo 15 vai falar de substituição tributária, inclusive regressiva. Ah, professor, mas eu sempre estudei que diferimento é substituição tributária regressiva. Eu entendo você. A maioria dos livros preparatórios para concurso falam isso, mas cada estado tem a sua característica. E isso que o estado de Minas Gerais está fazendo, alguns outros estados também fazem. Falar que diferimento não é ST regressivo. Aí eu botei isso na prova. Aí gerou. Uau, professor, meu Deus, aonde que está? Só porque está no anexo diferente? Não, calma, meu. Isso aí é posicionamento. Não é um posicionamento do Estado. Ele entende que, a princípio, eu estou só transferindo o momento de pagamento e não transferindo a responsabilidade. É como se a responsabilidade continuasse com o cara do início.
Professor, mas isso não é possível. Não é, o Estado está fazendo isso. E isso é possível, já é feito há muitos anos e não adianta você querer brigar com a legislação estadual. Tá bom? E eu falo isso melhor ainda num determinado vídeo que eu tenho aqui no YouTube sobre diferimento. Pesquisa aí, diferimento no canal do Tudão. Não tem lugar, qualquer lugar. Aliás, não tem lugar nenhum. Eu não achei esse vídeo por aí, para poder eu também estudar mais um pouco. Eu tive que ir atrás da legislação do Estado de Minas Gerais, verificar as consultas tributárias mineiras para poder falar isso que eu estou falando aqui para você. Então, na verdade, não tem. Se não tem, vamos criar. Então, eu criei o vídeo para você. Né? Não tem, mano. Perdão. Né? É brincadeira. Então, o que é diferimento? Postergação do momento de lançamento e recolhimento do tributo. O Estado de Minas Gerais é hipótese de ST, não é hipótese de ST, isso aí teria que ser levado em consideração. É válido o diferimento previsto na lei estadual em questão? Não é válido esse diferimento previsto na lei estadual em questão. Por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, esse diferimento disfarçado, que é diferir o pagamento na importação para momento posterior, mas dentro de uma situação de que não vai haver momento posterior, é uma isenção. E o problema não é que a lei estadual permite ou não nos permite. Neste caso específico, nessa situação hipotética, essa lei está sem prévia autorização dos estados, mas ela é uma lei que é uma isenção. Está dando um benefício de isenção. E toda lei que dá benefício de isenção, para poder conceder isenção em todo o território nacional, inclusive em Minas Gerais, ela precisa passar por o convênio prévio do CONFAS. Artigo 1º da Lei Complementar 24/75. Então não briga com isso. Inclusive, essa questão é de direito tributário 2. Eu dei uma misturadinha com legislação só para dar um fervo, né? Para você conhecer mais. Porque o que eu posso cobrar nessas provas e cair na prova lá e você detonar, pronto, arrancamos a vaga. Não é verdade? Então é válido o diferimento em questão? Não, não é válido. Por que não é válido? Porque não existe essa situação de você, a princípio, isentar sem ter prévio convênio com a CONFAS. Terceira pergunta. Se fosse uma devolução condicionada parcial de ICMS prevista na lei estadual, tal dedução na forma apresentada seria válida? Por quê? Se fosse uma dedução condicionada parcial de ICMS... Bom, aí você tem que ir lá na Lei Complementar 24/75, que tem um rol lá de benefícios fiscais que precisam de... relacionados ao ICMS, que precisam de prévio convênio. E a devolução condicionada parcial está lá. Lembre-se que a matéria é direito tributário 2, então as leis complementares federais que estão no edital vão cair na prova. Tudo bem, pessoal? Essa é a questão que eu queria comentar com vocês. Aqui estão alguns detalhinhos. Os diferimentos em regra não se confundem com benefícios fiscais. Afinal, o diferimento a rigor é apenas uma transferência de momento de desembolso do ICMS, não significando dispensa nem redução do pagamento do tributo devido, conforme o Supremo já definiu. São inconstitucionais benefícios fiscais de ICMS concedidos sem prévia autorização dos demais estados da federação, pois isso vulnera o mecanismo previsto na Lei Complementar 24/75, que tem suporte na Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Ocorre que, no caso apresentado na questão, o diferimento, na verdade, mascara uma verdadeira isenção. Esse é o gabarito oficial da GV, galera. Não estou mudando ele, não. Isso porque não há, no caso concreto, um diferimento regular, mas sim uma operação monofásica. Consiste numa aquisição de um bem pela indústria que importou sem posterior circulação. Então, ele diz que é diferimento, está isentando. Não haverá futura circulação do bem importado, porque é um bem proativo permanente. Não surgirá um momento para pagamento desse ICMS nunca, transformando a hipótese em verdadeiro benefício fiscal, que só poderia ser implementado após a celebração do convênio entre os Estados. Já na hipótese da devolução condicionada parcial do ICMS, é a mesma tratada claramente como benefício fiscal, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso 2 da Lei Complementar 24, necessitando, portanto, de convênio prévio à lei estadual. Nesses casos, então, o fato tirador de ICMS será uma operação em regra monofásica, restrita à transferência de domínio do bem entre exportador e importador, destinatário final, então, dessa mercadoria, o que descaracteriza o conceito de deferimento. Essa desincorporação do bem do ativo permanente, consequentemente, o pagamento do tributo ficaria a cargo exclusivamente do arbítrio do contribuinte, que poderia ser evadido no recolhimento. O nominado diferimento, em verdade, reveste o caráter de benefício fiscal. O Supremo falou que isso aqui é uma verdadeira isenção. Vou até botar aqui, ó. Resultando na forma de não pagamento do tributo e não num simples deferimento. Então, preciso de convênio prévio. Tá bom, pessoal? Eu fiz questão de vir aqui para poder, a princípio, comentar essa questão, porque o pessoal está tendo muita dúvida nessa questão e eu quero realmente ajudar você a arrancar a vaga. Fica firme no propósito, você vai ser fiscal de Minas Gerais. E até a próxima.
Entra na nossa turma, meu. Que isso que não está entrando na turma? Ah, professor, está muito caro. Para com isso. Eu estou fazendo aí 36 correções de prova pro pessoal. 36, porque cada questão são 9 provas para serem corrigidas. Meu querido, meu Deus, não está dando menos de R$ 10 cada prova. Dá um trabalhão para poder corrigir a prova dos senhores. Mas a ideia é justamente essa: elevar o nível da turma de forma que a gente vá invadir o estado de Minas Gerais. Fica firme no propósito, você vai ser fiscal. Até a